Eu vou abordar hoje aqui com vocês os principais pontos para a gente realizar um lançamento. Então, eu quero que você saia hoje, você que não entende, eu quero que você saia com a cabeça cheia de ideia, com um monte de insight, mas que te ajude a ter um esclarecimento um pouco melhor sobre o conteúdo. Se você já entende, se você já tem um conhecimento, eu quero deixar para você aquele insight que valeu o ingresso, sabe? Então eu quero fazer isso com você hoje aqui, tá? O primeiro ponto que é importante, que eu acho relevante da gente entender e ficar atento, né, em lançamentos, é o tempo. Então você precisa entender quanto tempo eu preciso. Tá? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer para você. Quanto tempo eu preciso? Quando que eu quero lançar? Por que o tempo é muito importante? Porque você basicamente vai ter algumas etapas, algumas configurações, algum tempo para poder captar esses leads também. E isso demanda um pouco de trabalho, demanda um pouco de tempo que você precisa calcular. Então, quanto mais você conseguir calcular esse tempo e quanto mais você conseguir prever isso, melhor para o seu lançamento, tá? O segundo ponto aqui é a audiência, tá? Você precisa primeiro se perguntar, né, se você é produtor ou se você é coprodutor, né, se você vai fazer o lançamento para alguém, você precisa ver se você tem audiência. Então, eu tenho audiência? Qual que é a minha audiência, né? Eu só tenho, sei lá, meu perfil pessoal no Instagram com as pessoas que me conhecem me seguindo. Se é audiência? Pode ser que sim, pode ser que não. Se as pessoas que estão ali são pessoas que interagem com você e fazem sentido para comprar seu produto, você tem uma audiência ali mínima. E quanto de audiência eu preciso ter, Elivelton? Você pode fazer um lançamento com 20 pessoas, você pode fazer um lançamento com 50 pessoas, você pode fazer um lançamento com 10 mil pessoas. Mas se você não tem audiência, está começando do zero, testa, né? Você vai testar. E quando você estiver fazendo o seu lançamento, você não se preocupa de ter 10 pessoas, 20 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas. Foca em fazer o seu conteúdo e entregar o resultado. Então, foca em gravar ali o que você está fazendo, ou se você está fazendo ao vivo, em fazer ao vivo, porque esse conteúdo é o conteúdo que quando você tiver 200, 300 pessoas vendo ali, você já vai ter ele pronto. Você vai poder distribuir trechos da sua live, né, do seu ao vivo, em formato de conteúdo. Então, não se preocupe nesse primeiro momento com a audiência. É lógico, a preocupação de gerar lead existe, né? Você precisa fazer estratégias para gerar leads, você não pode ficar zerado. Mas tenta não se prender muito a números nesses primeiros momentos. Se você está começando, cara, você tem que aprender. Então, como que você aprende? Praticando. E se você, logo no início, desiste, aí você não vai aprender, você vai ter um aprendizado limitado, né? Você vai chegar até certo ponto. O terceiro ponto aqui é a demanda, né? A demanda tem muita relação com a audiência, mas no sentido de qual que é o seu público, ele tem uma demanda reprimida? Demanda reprimida são, por exemplo, sabe quando você vai criar uma caixinha você vai ter as caixinhas de perguntas lá no seu Instagram e você começa a receber várias dúvidas parecidas ou várias dúvidas com o mesmo contexto? Essa é uma demanda reprimida que sua audiência tem. Então, se você descobre esses padrões de necessidades, de problemas e até de oportunidades que a sua audiência te mostra, essa é a demanda reprimida que você precisa resolver. Pô, Elivelton, eu tô começando, eu não tenho demanda reprimida. Olha para o seu concorrente. Então, provavelmente você vai ter um concorrente, ou se você não tiver um concorrente, você vai ter alguém que vai estar produzindo um produto para o público, que é o seu público-alvo. Então, olha para o comentário do YouTube do seu concorrente, olha para os comentários do Instagram, olha para as caixinhas de pergunta que ele está criando e veja o que as pessoas estão respondendo, né? Quais são os principais problemas, né? As principais demandas que eles têm ali do
no seu concorrente, né? Porque, querendo ou não, é o público que faz sentido para você também, então você vai estar nada mais do que estudando esse público. O próximo ponto aqui é organização. Então, eu gosto de destacar esse ponto também, porque você precisa ter tudo organizado, né? Você precisa ter o tudo organizado que eu digo é as estruturas bem construídas, tá? Você precisa é importante e vai te dar uma vantagem muito boa se você tem um calendário de conteúdo criado, se você já tem uma planilha de controle da criação que você vai fazer, né, dos vídeos. Então, se você tem um planejamento de conteúdo para o YouTube, para o Facebook ou para o Instagram, você também faz esse planejamento. Sempre tenta fazer pelo menos umas 2 semanas de planejamento para você ter um respiro, uma folga ali durante os dias para não gargalar muito você, né? Você não ter muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e ter uma folga maior para poder estudar a sua audiência e trabalhar um pouco mais. Então, a organização ele é um ponto muito importante nos lançamentos, que é o que vai fazer com que você tenha controle de tudo que está acontecendo e no final você vai poder olhar para tudo que você já fez e ver os principais pontos de erros, os principais pontos de acerto. Isso aí se chama debriefing. Opa. Então o debriefing é exatamente isso, né? Você pegar tudo o que passou durante o seu lançamento, tudo que você fez, tanto certo quanto errado, e tentar entender por que deu certo, por que deu errado. E principalmente os erros vão fazer com que você aprenda. Então você vai olhar para os erros que teve no seu lançamento, você vai corrigir esses erros, né? Como que você vai corrigir? Vai tentar entender o que você errou. Então seja crítico nesse momento, né? Putz, será que se eu colocasse mais imagens para os meus anúncios, eu teria melhor resultado? Então, tenta fazer esses questionamentos depois, né, do seu lançamento, para o próximo lançamento que você fizer, ou se você estiver fazendo um lançamento que é perpétuo, né, que está vendendo todo dia, sempre vai ser algo que você vai estar incrementando e melhorando no processo, tá?